vocês um pouquinho sobre os gliomas, o que eles são, o que se usa de estratégias terapêuticas e um pouquinho daquilo que a gente está fazendo aqui. Não vai dar para falar, né, me estender mais sobre algumas das nossas pesquisas em função do tempo e até porque é um assunto que a gente está, né, começando com vocês. Tá? Então, eu escolhi esse título, Biologia Celular de Gliomas e Estratégias Terapêuticas, para fazer, assim, um geral, um overview a respeito do que a gente mais ou menos tem hoje, o que mais ou menos se sabe, tá? Eu vou tentar não ser tão molecular, né, porque eu sei que vocês são estudantes de medicina, então vou falar um pouquinho sobre a parte molecular, mas não vou me deter com tanta ênfase para não cansar muito. E no final, né, vocês podem fazer perguntas. Eu vou tentar falar mais devagar também, porque eu estava comentando com o Leonardo, eu estou gestante, né, 34 semanas, então a gente fica um pouco mais ofegante, às vezes o ar, né, nessas alturas já está um pouquinho mais faltando. Mas vamos lá, espero que a gente tenha uma ótima conversa agora. Vou projetar aqui. Então, para começar, o que são gliomas, né? Os gliomas, eles representam 75% dos tumores malignos primários do cérebro em adultos. Eles originam-se de células gliais ou precursoras gliais. Só para fazer uma revisãozinha, né, sobre as células que são encontradas no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso central, que tem uma imagem, né, uma figura de um livro, onde mostra as principais células que fazem parte do sistema nervoso central, que seriam os neurônios, que são as células que recebem mais atenção, né, dentro do sistema nervoso. Nós temos as células da glia, que são, então, compostas por astrócitos, oligodendrócitos, microglia, basicamente. E no sistema nervoso periférico, nós temos as células de Schwann. Os astrócitos, né, eles são, basicamente, células mantenedoras do sistema nervoso, eles auxiliam, facilitam a transmissão de sinapses, fazem toda a recaptação, né, dos neurotransmissores, enfim, eles desempenham uma importância fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso. O oligodendrócito são as células formadoras da bainha de mielina, do sistema nervoso central. A microglia, ela atua como células do sistema imune, né, protegendo o cérebro contra patógenos. E no sistema nervoso periférico, a gente tem as células de Schwann, que fazem, então, a mielinização, né, dos axônios dos neurônios. Também a gente tem, compondo ali a barreira hematocefálica e revestindo os ventrículos, a gente tem as células ependimais, né, que auxiliam também o sistema nervoso. Então, a gente tem essas células, né, que compõem, basicamente, essas que compõem o sistema nervoso, e os gliomas são, então, originários dessas células gliais, principalmente astrócitos e oligodendrócitos. Temos também, né, os gliomas das células ependimais, mas a grande maioria, né, dos gliomas são originados de astrócitos e, basicamente, oligodendrócitos. Eles são classificados, esses gliomas, em graus de malignidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Principalmente pela sua histologia, agressividade, entre outras características. O ependimoma, que é basicamente células ependimárias, ele é considerado de baixo grau, até benigno, né? E acontece, a porcentagem de ocorrência desse tipo de glioma é 5,2%. Tá? Depois nós temos os de baixo grau, que é o grau 1 e o 2, onde no grau 1 a gente tem o astrocitoma pilocítico. No grau 2, então, podemos ter os oligodendrogliomas, os astrocitomas ou os oligoastrocitomas, tá? 28%. Como um alto grau, a gente tem o grau 3, astrocitoma anaplásico, e os oligodendrogliomas e os oligoastrocitomas. Então, basicamente, compostos de oligodendrócitos e astrócitos. E, infelizmente, né, a maioria
dos tumores dos gliomas são glioblastomas, que são classificados como grau 4, né? E tem uma sobrevida média muito baixa após o diagnóstico. Então, a sobrevida estimada após 5 anos, né, do diagnóstico, ela é menor do que 5%. E a gente, então, aqui tem trabalhado, feito as nossas pesquisas com os glioblastomas. A gente vai ver depois com maiores detalhes, ele pode se desenvolver, o glioblastoma, diretamente a partir de mutações provenientes de células gliais, né? Ou ele pode progredir a partir de um glioma de baixo grau. Então, pode-se começar com um glioma de grau 1, que pode evoluir para o 2, para o 3, e formar o glioblastoma de grau 4. Ele é altamente invasivo no cérebro, então ele começa a se espalhar, né, se invadir o tecido do cérebro. E ele é mais comum em adultos mais velhos do que criança, então geralmente ele é um tumor que surge a partir dos 60 anos, não é via de regra, mas a maioria. E é um pouco mais comum em homens do que em mulheres. Então ele é um tumor bastante agressivo, né, e com um prognóstico bastante ruim. Até o momento não há nenhum tratamento que leve a alguma possibilidade de cura deste tumor. Então, vocês vão ver bastante nos slides, né, o glioblastoma eu vou usar a sigla GBM, então quando vocês verem aparecer o GBM, vocês lembrem que é o glioblastoma. Então, ele, de todos os gliomas, ele é o mais comum e maligno. A taxa média de incidência ajustada à idade é de 3,2 casos para cada 100 mil habitantes. Ele é um tumor que evolui muito rapidamente. Então, se vocês olharem aqui na figura que eu trouxe para vocês, em A e em B, se vocês olharem bem, não consigo apontar aqui para vocês, no canto, no lado esquerdo, né, tem uma lesão que foi diagnosticada, então, em exame de imagem. 20 dias depois, a gente tem a evolução apresentada no C e no D. Então, vocês vejam o quanto ele aumentou de tamanho e evoluiu rapidamente. Na parte interna desse tumor, né, ele é caracterizado também por ter uma alta taxa de necrose, com bastante morte celular, o que ocasiona também bastante edema e problemas, né, para o paciente que possui esse tipo de tumor. Então, infelizmente, devido à rápida evolução dele, não tem muito o que fazer do ponto de vista de prevenção, né? Então, vocês podem observar pelas figuras, questão de 20 dias, você sai de um tumor muito pequeno para um tumor muito grande. Então, não se tem muito como você fazer, assim, de rotina, vamos ficar fazendo tomografias, né? Até porque nem é o ideal, para fazer uma prevenção. Ele é muito rápido o crescimento. Então, aqui mostrei para vocês, né, a origem dele, dos glioblastomas primários e secundários, né? Então, diversas mutações levam as células, principalmente astrócitos, como está aqui na imagem, a acumularem essas mutações e levando a um astrocitoma, com uma alta taxa de proliferação. Este astrocitoma pode acabar desenvolvendo o glioblastoma primário diretamente, né? Ou evoluir, fazer as passagens, primeiro do grau 2, depois o grau 3, para se tornar o glioblastoma de grau 4, sendo então chamado, né, de glioblastoma secundário. Algumas características moleculares desse glioblastoma, já foram mais ou menos elucidadas, né? Então, o glioblastoma primário, geralmente ele tem esse gene para o IDH, que é a isocitrato desidrogenase, ela é uma enzima do ciclo de Krebs, ela está selvagem, a maioria dos glioblastomas primários, porém ela é mutante, né, em muitos dos glioblastomas secundários. Os dois tipos, né, de glioblastomas têm amplificação
no EGF, no EGFR, que é o receptor de fator de crescimento epidermal, que acaba induzindo a uma proliferação excessiva dessas células. Os glioblastomas primários têm a PTEN, que é uma proteína deletada, né? Então, essa proteína ela é importante para bloquear o ciclo celular. Quando ela é deletada, a célula passa a dividir sem freio. Né? Também tem mutações nos genes da P53, que é uma proteína de reparo. Deleção na P16, que também está envolvida com o ciclo celular. E entre outras alterações cromossômicas, né? No cromossomo 10, no 19, no 9, entre outros. Mas ainda, toda essa parte, eu até vou mostrar outras imagens para vocês, toda essa parte do diagnóstico molecular, né, dos genes que estão mutados, amplificados ou deletados, ainda tem muito chão pela frente. E tem muita variabilidade de paciente para paciente, e mesmo dentro do próprio tumor, tem uma variabilidade muito grande de célula para célula. Então, se a gente pegar uma massa tumoral de glioblastoma, separar as células individualmente e analisar o genótipo, o cariótipo, o fenótipo, a gente vai ver diferenças bem significativas entre as próprias células. Falar um pouquinho de fatores de risco, né? Até que às vezes muito pessoal pensa, mas o que se conhece, o que se sabe que pode causar glioblastoma? Então, para a grande maioria dos pacientes, não há nenhuma causa conhecida, tá? Alguma minoria dos pacientes apresentam alterações na linhagem germinativa, já os predispondo a muitos outros tumores, né, incluindo o glioblastoma. Mas menos de 20% dos pacientes com glioblastoma têm um forte histórico familiar de câncer, tá? Então, não tem nenhuma causa genética, histórico familiar envolvido, que seja muito importante para esse tipo de tumor. A única exposição causal bem estabelecida é a radiação ionizante, né, que se sabe que predispõe ao glioblastoma. No entanto, né, apenas uma minoria desses tumores são causados por exposição a essa radiação. Tem outras exposições, vocês já devem ter ouvido falar, que eu acho que ficou bem famoso, que são os telefones celulares, né, aquela radiação que causaria tumores cerebrais, né? Tem vários estudos, alguns associam com maior incidência, outros associam com não vem nenhuma associação. Então, ainda não tem nenhuma prova, né, de que os telefones celulares possam causar gliomas ou glioblastomas. Alguns indicativos de vírus, né, citomegalovírus, dieta, estilo de vida, tudo muito vago, tudo muito difícil de fazer esse link e de jogar como fatores de risco. Né? E como eu comentei, não há detecção precoce disponível, né? A ressonância magnética fornece detecção inicial do glioblastoma, mas uma vez que a lesão está lá, ela é identificada porque o tumor já está no estado muito avançado. Muitas vezes os pacientes percebem que tem esse tumor tendo convulsões e quando faz a ressonância magnética o tumor já está gigante, né? Ou perde alguma funcionalidade, visão, enfim, né? Mas é difícil você conseguir fazer uma busca preventiva para esse tipo de tumor. Bom, e que tratamentos que se usam quando se chega nesse diagnóstico? Né? Ressecção cirúrgica máxima, dentro do possível, né? Obviamente, não dá para... A gente tá falando de cérebro, né? Tem que ser segura. Então, a ressecção cirúrgica tem que ser máxima dentro do permitido para deixar o paciente vivo. Seguida por radioterapia, que é o tratamento mais utilizado, geralmente umas 6 semanas, e quimioterapia concomitante com temozolomida. Então, se faz ao menos 6 ciclos, de 5 mais 21, 23. O que seria isso? Seria 5 dias com temozolomida, seguidas de 21 a 23 dias sem nenhum medicamento.
Daí repete, então 5 dias com temozolomida, 21 dias sem, mais 5 com temozolomida, mais 21 sem, e faz isso até em torno de 6 ciclos. A sobrevida máxima, né, que se obtém com esse tratamento é de 12 a 18 meses, e o que acaba, né, fazendo com que esse paciente tenha uma recorrência, retorne esse tumor, e aí vai depender se vai se tratar novamente com temozolomida, fazer nova cirurgia, enfim. Radioterapia talvez o paciente não aguente, e aí vai depender. E um dos fatores que hoje em dia tem sido visto que influencia no prognóstico, né, são os marcadores moleculares. Então, alguns genes que estão mutados predispõem à resistência e à recorrência, e outros genes predispõem a uma maior sensibilidade. Mas, infelizmente, né, usando esse tratamento, o paciente acaba recorrendo, a doença acaba retornando e ele vindo a óbito. Essa imagem aqui, né, para a gente também não entrar tão no molecular, separou 3 das principais fatores, marcadores moleculares, né? Um estudo realizado em 2008, né, num projeto chamado Câncer Genoma Atlas, aonde se pegou biópsia de gliomas de muitos pacientes, fez todo o sequenciamento gênico, né, para ver quais as principais mutações, e se agrupou, né, nessas três grandes alterações moleculares. Então, em A, a via de sinalização da PI3K, RAS e RTK, que é alterado em 88% das biópsias, né, estava alterado em 88% das biópsias. O que esses genes todos causam? Proliferação, sobrevivência e tradução, né? Estímulo da síntese proteica. Então, quando esses genes estão mutados, amplificados, ou alguns que silenciam a via estão deletados, a célula prolifera descontroladamente, para de responder à indução, os sinais para induzir a morte, e produz, assim, muita proteína, né, fica crescendo e se proliferando. Outra mutação que é bastante comum é a da P53, está alterada em 87%, né, desses tumores, que é uma proteína, né, que vem a partir do gene TP53, que está responsável por, né, quando detecta que a célula tem algum defeito, levar à morte celular, apoptose ou a senescência. Então, quando esse gene está deletado, a célula não responde mais aos estímulos de morte celular. E a via da RB, né, retinoblastoma, essa proteína, também está alterada em aproximadamente 78% desses gliomas, e leva à progressão do ciclo celular. Então, a célula passa, né, entra em mitose, divide e começa uma nova volta no ciclo para dividir e sem responder mais a fatores de crescimento. Então, a célula passa a proliferar descontroladamente. Então, todas essas mutações acabam fazendo com que a célula não responda mais ao ambiente que circula ela. Então, cada célula, para ela dividir, crescer, ela precisa de um estímulo, né? E, nesse caso, esses tumores, eles perdem a capacidade de responder a esses estímulos e simplesmente proliferam excessivamente e perdem a capacidade de morrer. Uma vez, então, que a gente tem mais ou menos esse cenário, né, das principais mutações que são encontradas nesses tumores, a gente pode procurar alvos terapêuticos, né, para, através de terapia gênica, inserir algumas proteínas que estão deletadas, silenciar com imunoterapia ou outros tipos de terapia, silenciar os genes que estão amplificados, né? E justamente esse tipo de estratégia que a gente pode utilizar para tratar principalmente os gliomas recorrentes, né? Como eu comentei antes, né, o que se faz quando ele retorna, quando ele não responde ao tratamento padrão? Cirurgia, radioterapia,
Quimioterapia, às vezes se usa, então, novamente, a temozolomida, o etoposídio, irinotecan, quimioterapia base de nitrosureias, corticoides e outros tratamentos para diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. E o bevacizumab, né, que é um medicamento, ele é um anticorpo monoclonal, que tem como alvo, né, o fator de crescimento endotelial, que também é necessário para angiogênese. Então, conforme o tumor vai crescendo, ele precisa de mais vasos sanguíneos para nutrir esse tumor, e aí, então, você tenta usar um medicamento que iniba a produção desses vasos sanguíneos e tente matar, né, literalmente, o tumor de fome. Ele passa a não receber mais glicose e oxigênio a partir da circulação. Então, aqui, mais ou menos, né, a via, essa figura mostra algumas dessas vias que eu já venho falado para vocês, né? Em amarelo, tá? Tem vários medicamentos que estão sendo testados para atuar justamente nessas vias que se percebeu, né, lá no 2008 ou outros diversos trabalhos que estariam alterados nesses tumores e que a gente poderia, então, usar como alvo. Mas ainda assim, né, apesar de ter vários possíveis alvos conhecidos, ainda assim, os estudos mostram que nada tem tido um efeito que aumente ou prorrogue, né, a vida desses pacientes a partir do diagnóstico. E o que a gente tem feito aqui, né? Falar um pouquinho do nosso trabalho, de uma partezinha de um projeto que a gente está fazendo, em colaboração com o pessoal da URGS também. De primeiro, então, tentar entender por que a terapia padrão, lá com a temozolomida, por que ela gera resistência e recorrência? Por que algumas células que vão receber essa droga vão morrer e outras vão sobreviver e voltar a proliferar e não responder mais a esse medicamento? Então, o que a temozolomida faz para levar à morte celular? Então, aqui em vermelhinho, vocês podem estar vendo TMZ, né, a abreviatura de temozolomida. A temozolomida, então, ele é um agente alquilante de DNA, tá? Pega os ácidos nucleicos e acaba colocando, né, alguns nitrogênios, alguns oxigênios nas bases nitrogenadas, fazendo, então, com que a célula interprete aqueles ácidos nucleicos de forma diferente. Então, quando se trata com temozolomida, a guanina recebe uma metila no oxigênio 6 e passa a ser a O6-metilguanina. Quando a célula está dividindo, na hora que ela vai duplicar o seu DNA, normalmente onde eu tenho uma guanina, do outro lado, você vai colocar uma adenina para fazer o pareamento. No caso, se eu tenho uma O6-metilguanina, a célula vai achar que aquela base não é uma guanina, que ela é uma timina. E aí, então, você vai fazer todo o pareamento errado. A mesma coisa no N7-metilguanina, como ele vai colocar uma metila no nitrogênio 7 da guanina, e a célula vai interpretar que não é uma guanina, que é uma timina. E aí vai ser tanto erro, que a célula vai morrer. Então, isso vai acontecer nas células sensíveis. Mas algumas células possuem uma enzima chamada MGMT, que ela é metiltransferase, que vai perceber que essas guaninas estão modificadas, tá? E vai remover essa metila. Vai tirar a metila do anel, né, do oxigênio, do nitrogênio, e vai fazer, então, com que a guanina, que agora estava meio parecendo uma timina, volte a ser guanina. E a célula consegue duplicar normalmente e se torna resistente. Tem outros mecanismos, né? Mas a MGMT é a principal, né, enzima que vai aparecer
para fazer essa correção, né, desse erro. Então, a guanina volta a ser guanina, né? A MGMT tira essa mutação que a temozolomida tinha inserida, a célula passa por isso como se nada tivesse acontecido. Mas por que algumas expressam a MGMT e outras não? O que tem nessas células que acabam expressando a MGMT, que as outras que são sensíveis à temozolomida, que não expressam, têm? Isso é um grande desafio, né? É uma grande pergunta que a gente vem se fazendo. De por que algumas células que são originárias da mesma célula-mãe, então eu tenho uma célula que divide em duas. Uma das minhas células-filha tem a MGMT superexpressa e a outra das minhas células-filhas não tem. Uma das minhas células-filhas é sensível à temozolomida, a outra não é. Então, o que acontece durante a divisão celular, durante a replicação, enfim, a transcrição, todo o processo molecular, que faz com que uma célula acabe sendo resistente, com uma alta expressão da MGMT, e a outra sensível. Então, aqui no laboratório, a gente está fazendo um experimento que eu quero mostrar para vocês, porque é bem interessante. A gente trabalha com cultura de células, tá? Então, não sei se vocês têm familiaridade com cultura de células. A gente tem uma linhagem de gliomas, basicamente de glioblastoma, que a gente cultiva numa garrafinha, como está aparecendo aqui para vocês, né? E coloca na estufa 37 graus, como meio de cultivo. Esse meio de cultivo tem todos os nutrientes que essa célula precisa para se desenvolver. Né? A gente coloca esse meio e ela fica na incubadora a 37 graus. E a gente pode ir acompanhando, observando no microscópio. O que a gente faz para tentar entender, né, por que uma célula responde diferentemente da outra? Então, a gente pega essa garrafinha, né, e faz um plaqueamento em baixa densidade, ou seja, eu coloco uma célula aqui, uma célula ali, como vocês estão vendo aqui na flechinha vermelha e na flechinha azul. Então, nessa imagem aqui, é uma imagem de microscopia, a gente tem 4 células, né, de uma linhagem de tumor que a gente compra, né, chamada U251. Depois, a gente coloca essa garrafinha num microscópio, tá, que é ligado a um tablet e vai dentro da estufa onde a gente mantém esses gliomas. E esse microscópiozinho, ele fotografa as células a cada tempo que a gente programar. Então, aqui no caso, a gente programa 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, ela vai tirar uma foto. E a gente já consegue acompanhar todo o crescimento individual de cada uma dessas células. E aí, né, depois de alguns dias que essas células são colocadas em cultura, você começa a ver formação de colônias, ou seja, agrupamentos, né, de células que são derivadas das células-mãe. Então, vocês podem observar aqui na primeira imagem de microscopia que tinha 4 células, né? E aqui a gente já tem as colônias com mais de 20 células de cada uma delas. Isso aqui, para vocês terem ideia, tá? É 3 dias de crescimento. Então, as células dobram, né? Elas dividem a cada 17 a 18 horas, mais ou menos. Depois, então, quando a gente tem essas 2 colônias, a gente trata com temozolomida, com 50 micromolar. Para vocês terem uma ideia, essa dose seria próxima, né, a dose mínima que chega no cérebro do paciente quando ele recebe o tratamento padrão de temozolomida. Então, a gente deixa por 3 dias. E no final, né, a gente vai ter, como vocês observam nessa imagem, várias células mortas, essas bolinhas, essa sujeira. Elas vão estar com uma morfologia diferente, tá? Mas algumas estão vivas e prontas para recomeçar e repovoar, né, toda a colônia, refazer. Então, com esse sistema que a gente tem, esses experimentos, a gente consegue observar no tempo real quantas células vão sobreviver, quais irão sobreviver, se depois de retirado o tratamento elas vão ser capazes de formar novas colônias,
Por que células filhas, né, de uma determinada mãe respondem diferentes? Enfim, aqui a possibilidade de perguntas são muitas. E a gente pode novamente retratar e ver, né, o que vai acontecer com elas quando a gente fizer mais um tratamento com temozolomida ou, enfim, outro tipo de medicamento que a gente quiser. E aí, aqui nessa imagem que a gente tem aqui embaixo, né, vocês veem um monte de bolinha, então representam as células, né? Um gene mutado em uma dessas células, que é transmitido para as células filha. Outra célula vai ter outro gene mutado, que vai transmitir para outras filhas. E assim a gente vai tentar rastrear, né, qual é a diferença em cada uma dessas células. E como eu falei, então, para vocês que esse microscópio tira fotos, aqui eu tenho um vídeo, ele é rapidinho, tá? Para mostrar para vocês do experimento que a gente fez. Esse experimento ainda está em andamento, tá? Ele é fresquinho, ele é da... ainda nós não terminamos ele. Então, vocês conseguem ver a gente fotografando a cada 15 minutos, as células dividindo. Cada 15 minutos. E é muito rápido, né? Como que elas se dividem, tá? Então, vocês veem assim, esse chacoalhar é porque a gente trocou o meio, a gente manipulou elas. Nesse momento, então, foi o momento em que eu coloquei a temozolomida, tá? Então, vocês veem que elas não estão nem aí, continuam se dividindo e crescendo. Tá? Esse período, então, que eu deixei com temozolomida foram 3 dias. Aqui no canto superior direito, a gente já vê uma colônia entrando, né, no vídeo. Esse é o momento que eu retirei o tratamento com a temozolomida. Aí vocês veem que elas continuam dividindo, elas se deslocam muito, elas invadem muito, elas têm um tropismo umas pelas outras, então elas se juntam, né? E aí agora, dias depois, elas começam a morrer. Então vocês começam a ver que elas se soltam, viram bolinhas, entrando em apoptose, fica uma sujeirada toda, elas mudam a morfologia. Algumas começam a ficar maiores, mais espichadas, com aparências diferentes, né? Nesse caso aqui é cultura de células, então a gente não tem um sistema imunológico para capturar essas células mortas, né? Agora a gente trocou o meio, então limpou um pouco desse debris, essas células que ficaram mortas, né? A gente já está no 10º dia, mais ou menos, nessa parte do vídeo, em que a gente está observando elas. Já estamos, assim, até esse momento, muito poucas células vivas, né? Elas já estão bem feias, estão morrendo bastante. Mas, se vocês começarem a observar do lado direito, já temos as células resistentes, que já estão repovoando, já estão se dividindo novamente e que sobreviveram ao tratamento com a temozolomida. E aí elas começam novamente, aí vocês já veem uma colônia entrando aqui pelo canto inferior esquerdo, né, que não estava na tela. E agora troquei o meio, né, tirei aquela sujeira e a gente está vendo esse tumor voltando nem aí para a temozolomida que eles receberam naquele período e formando novas colônias, novos tumores. Então, a partir de agora, a gente vai retratar, né, para ver o que vai acontecer com essas células que sobraram, se elas vão morrer, se elas vão morrer mais rápido, se elas vão morrer mais devagar, enfim. E a partir de então, a gente pode fazer uma série de perguntas, uma série de tratamentos possíveis. Né? Opa, desculpa. Eu sou muito suspeita, trabalho com biologia celular há muito tempo, né?
principalmente de gliomas, e acho fantástico, assim, o comportamento celular, principalmente desse tipo de célula. Obviamente que não é, né, fantástico do ponto de vista biológico, mas de indivíduo que tem essa doença, mas as células, estudar esse tipo de célula, estudar a biologia dessas células é algo muito interessante, muito fascinante também. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês mais ou menos era isso, em função do tempo, tá? Aqui deixo para vocês uma imagenzinha do nosso campus, uma imagem aérea aqui do campus Cerro Largo, os laboratórios, o bloco A e a sala de professores. Estamos de portas abertas para receber vocês, né? Se um dia vocês tiverem, podemos pensar em algumas parcerias, né? Vocês virem nos visitar. O grupo de pesquisa da qual eu faço parte aqui do UFFS é o grupo de pesquisa em biociências e o mestrado em ambiente e tecnologias sustentáveis.